Para complementar informações ou solicitar esclarecimentos, a comunicação entre o órgão ou a entidade do Poder Executivo Federal e o interessado poderá ser feita por qualquer meio, preferencialmente eletrônico. Artigo 9. Exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal, fica dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de cópia dos documentos expedidos no país e destinados a fazer prova junto a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Artigo 10. A apresentação de documentos por usuários dos serviços públicos poderá ser feita por meio de cópia autenticada, dispensada nova conferência com o documento original. Parágrafo 1º. A autenticação de cópia de documentos poderá ser feita por meio de cotejo da cópia, com o documento original, pelo servidor público a quem o documento deva ser apresentado. Parágrafo 2º. Constatada a qualquer tempo a falsificação de firma ou de cópia de documento público ou particular, o órgão ou a entidade do Poder Executivo Federal considerará não satisfeita a exigência documental respectiva e, no prazo de até 5 dias, dará conhecimento do fato à autoridade competente para a adoção das providências administrativas, civis e penais cabíveis. Capítulo 2. Da Carta de Serviços ao Usuário. Artigo 11. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal que prestam atendimento aos usuários dos serviços públicos, direta ou indiretamente, deverão elaborar e divulgar carta de serviços ao usuário, no âmbito de sua esfera de competência. Parágrafo 1º. A carta de serviços ao usuário tem por objetivo informar aos usuários: inciso 1. Os serviços prestados pelo órgão ou pela entidade do Poder Executivo Federal. Inciso 2. As formas de acesso aos serviços a que se refere o inciso 1. Inciso 3. Os compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público. Inciso 4. Os serviços publicados no Portal Único gov.br, nos termos do disposto no Decreto 8.936. Parágrafo 2º. Da Carta de Serviços ao Usuário deverão constar informações claras e precisas sobre cada um dos serviços prestados, especialmente as relativas: inciso 1. Ao serviço oferecido; inciso 2. Aos requisitos e aos documentos necessários para acessar o serviço; inciso 3. Às etapas para processamento do serviço; inciso 4. Ao prazo para prestação do serviço; inciso 5. A forma de prestação do serviço; inciso 6. A forma de comunicação com o solicitante do serviço; inciso 7. Aos locais e as formas de acessar o serviço. Parágrafo 3º. Além das informações referidas no parágrafo 2º, a Carta de Serviços ao Usuário deverá, para detalhar o padrão de qualidade do atendimento, estabelecer: inciso 1. Os usuários que farão jus à prioridade no atendimento; inciso 2. O tempo de espera para o atendimento; inciso 3. O prazo para a realização dos serviços; inciso 4. Os mecanismos de comunicação com os usuários; inciso 5. Os procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações. Inciso 6. As etapas presentes e futuras esperadas para a realização dos serviços, incluídas as estimativas de prazos. Inciso 7. Os mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das etapas cumpridas e pendentes para a realização do serviço solicitado. Inciso 8. O tratamento a ser dispensado aos usuários quando do atendimento. Inciso 9. Os elementos básicos
para o sistema de sinalização visual das unidades de atendimento. Inciso 10. As condições mínimas a serem observadas pelas unidades de atendimento, em especial no que se refere à acessibilidade, à limpeza e ao conforto. Inciso 11. Os procedimentos para atendimento conforme o sistema informatizado sem encontrar indisponível. Inciso 12. As informações julgadas de interesse dos usuários. Parágrafo 4º. Na hipótese de o serviço se tratar de ato público de liberação, nos termos definidos no parágrafo 6º do artigo 1º da Lei 13.874, a Carta de Serviços ao Usuário incluirá também: inciso 1. A listagem. A linha A. De todos os documentos, taxas, tarifas, comprovantes, pareceres e demais exigências necessárias à instrução do ato público de liberação. A linha B. Dos atos normativos que tratem do ato público de liberação, inclusive aqueles não cogentes. A linha C. Dos códigos de cadastro nacional, atividades econômicas, CNAE, referente a unidades aptas a requererem a emissão de ato público de liberação, exceto se a informação for desnecessária. Inciso 2. A descrição resumida do fluxo de tramitação do processo administrativo aplicável ao ato, incluídas as fases, os prazos, as autoridades competentes para decisão e o sistema recursal disponível. Inciso 3. A descrição da aplicabilidade, dos efeitos dos níveis de risco. Inciso 4. O prazo e as regras para efeitos da aprovação tácita. Inciso 5. O tempo médio de tramitação de pedidos análogos até a decisão e as demais estatísticas relacionadas ao ato público de liberação, conforme os critérios de mensuração definidos pelo órgão ou pela entidade do Poder Executivo Federal. Capítulo 3. Da racionalização das normas. Artigo 12. A edição e a alteração das normas relativas ao atendimento dos usuários dos serviços públicos observarão os princípios da eficiência e da economicidade e considerarão os efeitos práticos tanto para a administração pública federal quanto para os usuários. Capítulo 4. Da solicitação de simplificação. Artigo 13. Os usuários dos serviços públicos poderão apresentar solicitação de simplificação aos órgãos e às entidades do Poder Executivo Federal, por meio de formulário próprio denominado Simplifique, sempre que vislumbrarem oportunidade de simplificação ou melhoria do serviço. Parágrafo 1º. A solicitação de simplificação deverá ser apresentada preferencialmente por meio eletrônico em canal único oferecido pela Ouvidoria Geral da União, da Controladoria Geral da União. Parágrafo 2º. Sempre que recebida por meio físico, os órgãos e as entidades deverão digitalizar a solicitação de simplificação e promover a sua inserção no canal a que se refere o parágrafo 1º. Artigo 14. Do formulário Simplifique deverá constar: inciso 1. A identificação do solicitante. Inciso 2. A especificação do serviço objeto da simplificação. Inciso 3. O nome do órgão ou da entidade perante o qual o serviço foi solicitado. Inciso 5. A proposta de melhoria do serviço. Artigo 15. Ato conjunto dos ministros de Estado, da Controladoria Geral da União e da Economia disciplinará o procedimento aplicável à solicitação da simplificação.